1 aos Coríntios capítulo 1, dos versos 18 até o 25, nos diz o seguinte: a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor guarde agora o nosso coração na ministração da sua palavra, que o Senhor tire de nós todo tipo de desatenção, que nós estejamos completamente focados, Deus, naquilo que o Senhor tem a nos revelar nas Escrituras, porque de fato é o que tem de mais importante nesse culto, é a centralidade da pessoa do Senhor, tanto entronizada nos cantos, quanto revelada também, Senhor, e em especial pela exposição das Tuas Escrituras. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor nos dê ouvidos atentos, coração aberto, para que a Tua verdade adentre o nosso coração e nos transforme para a glória do Teu próprio nome. Amém e amém. Irmãos, nós temos vivido dias que são muito próximos à realidade daqueles dias da igreja de Corinto. Nós vivemos dias em que as pessoas estão buscando mensagens mais palatáveis, pregações motivacionais, discursos que massageiam o ego humano, coisas que prendem a atenção. Muitas vezes você vai ouvir alguns sermões daquilo que estão sendo ditos, isso, e diga-se de passagem, não poderíamos nem chamar de sermões, algumas preleções ou algumas palestras que estão sendo ministradas nos púlpitos em vez de sermões. Você vai se emocionar ouvindo aquelas palavras. Muitas vezes aquilo produz uma satisfação interior, mas existe um problema em todas essas coisas, que esses discursos mais palatáveis, essas pregações motivacionais ou essas frases de efeito, infelizmente não transformam verdadeiramente os corações. Elas emocionam, mas elas não renovam. A verdadeira mensagem que transforma, a verdadeira mensagem que transforma, salva e une, ela é considerada loucura para o mundo. O mundo hoje olha para a pregação do Evangelho e acha isso uma loucura. Os tempos passados, eles achavam a mensagem da cruz insuficiente. Alguns anos atrás, você ia perceber que muitas pessoas achavam que a mensagem era fraca. Hoje nós vivemos dias em que há uma negação da mensagem da cruz. As pessoas não aceitam. Chamam os crentes de negacionistas, chamam os crentes de terraplanistas, ou seja, estão dizendo para os crentes: olha, essa sabedoria de vocês, ela é uma sabedoria fraca demais. O mundo não consegue entender que Deus resolveu salvar pessoas através de o seu filho ir na cruz, no madeiro maldito, e morrer por essas pessoas. Mas é justamente a mensagem da cruz que Paulo apresenta como resposta aos problemas da igreja, em especial aos conflitos internos que a igreja de Corinto estava enfrentando. E não é diferente também a nós. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Cristo é a solução para os nossos grandes problemas. E os nossos grandes problemas não são as manifestações externas que nós temos deles. Na verdade, os nossos grandes problemas poderiam ser resumidos em o nosso grande problema. Nosso grande problema é o pecado. Nosso grande problema é a inclinação do nosso coração, que muitas vezes não está voltada para ouvir a voz de Deus e para agradar-se de Deus, mas para buscar satisfação em Deus. Hoje o mundo tem usado Deus não como o seu Senhor, ou melhor, não tem se servido de Deus, mas tem usado a Deus. Usado Deus como um meio para conquistar as coisas. Até isso tem cara de espiritualidade, mas não é.
As pessoas, quando vão à igreja buscar Deus para resolver os casamentos, buscar Deus para resolver os problemas financeiros, buscar Deus para resolver os problemas de saúde, na verdade elas estão fazendo de Deus apenas um meio, porque aquilo que agrada o coração dela é a restauração do casamento, a restauração das finanças e a restauração da saúde. Paulo está dizendo que a mensagem da cruz deve fazer com que nós olhemos para aquilo que de fato tem efeito sobre as nossas vidas. Já falamos que a igreja de Corinto estava dividida por vaidades intelectuais, por afinidades pessoais, que ela vivia atraída por líderes carismáticos e pela eloquência da filosofia. Havia se esquecido do centro do evangelho, que é Cristo Jesus e Cristo crucificado. Eu gosto muito que Paulo, ele enfatiza isso aos coríntios. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. E vai ter um porquê disso aqui. Porque esse Cristo crucificado nos reúne no Pai, todos nós em um só corpo. Paulo está confrontando as divisões da igreja, enfatizando que o poder salvador não está nos discursos sofisticados, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente gosta de ouvir. Também a união da igreja não está na manifestação de sinais espetaculares, mas a união da igreja está sob a loucura da cruz. Onde havia divisão, Paulo propõe um remédio poderoso, o evangelho da cruz. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu até recomendo que você fique para a gente dar uma olhadinha. Mas o versículo anterior do que nós lemos, o versículo 17, quando Paulo está fechando o assunto anterior, ele já fez uma afirmação ali muito interessante. Ele falou assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos só lembrar o que estava acontecendo? A igreja estava dividida, uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Cristo. Nós já vimos o porquê cada uma dessas pessoas falavam isso. Aqueles que afirmavam ser de Paulo, eles estavam falando: olha, você prega o evangelho da graça e a gente não quer ninguém pôr na mão sobre nós, a gente quer viver livremente, então na verdade nós vamos usar da graça para usurpar do poder da graça, né? Para ninguém ficar nos incomodando. Aqueles que falavam que eram de Apolo eram aqueles que falavam: olha, a gente está atrás de um discurso mais elaborado, um sermãozinho melhorzinho aí, né? Palavras de impacto, frases de efeito que mexam com o nosso coração. Aqueles que eram de Cefas eram aqueles que imaginavam que a igreja deveria voltar a seguir ritos judaicos. Falaram: essa igreja está livre demais, esse Paulo é um apóstolo fraco. E tinha essa ideia, irmãos, no meio da igreja naquele momento. Esse Paulo é um apóstolo fraco, nós seguimos Pedro, um apóstolo raiz. Porém eles de fato não seguiam a Pedro. O que eles estavam querendo usar era o discurso de legalismo, tentando pregoar isso na pessoa de Pedro, como Pedro, um apóstolo mais importante. E aqueles que se diziam eu sou de Cristo, e aqui é uma grande ironia, né? Porque deveria ser os elogiados. Paulo deveria falar: vocês todos devem seguir esses irmãos aqui que dizem eu sou de Cristo. Mas Paulo apresenta uma repreensão. Por quê? Não é bom ser de Cristo? De maneira alguma. Nós devemos sê-lo. Mas o que Paulo estava dizendo é que aqueles que estão dizendo ser de Cristo, na verdade estão dizendo o seguinte: não me submeta a nenhum de vocês. Minha cabeça é meu guia. Então Paulo vem tratando dessas questões, só que veja bem, Paulo diz que ele não vai apresentar a solução com a sabedoria de palavra. Paulo está dizendo aqui: eu não vou sucumbir àquilo que vocês imaginam e vou ficar aqui tentando filosofar sobre quem é quem, sobre o porquê que nós não devemos fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu buscar a sabedoria de palavra, se eu buscar convencê-los, eu posso estar anulando a cruz de Cristo. E veja bem, agora, nesses versículos posteriores que nós vamos meditar hoje, Paulo aprofunda essa declaração de não pregar por sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não seja anulada, mostrando como o poder de Deus opera por meio daquilo que o mundo despreza. Na verdade, Paulo, ele contraria todos os 4 grupos. Ele está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão buscando é uma espécie de sabedoria humana, isso é palha. O que eu vou dizer para vocês é muito maior sobre isso. A cruz que divide os homens entre salvos e perdidos é o ponto de unidade dessa igreja. Todos nós precisamos estar unidos à cruz de Cristo. E por que Paulo fala de pregar o Cristo crucificado? Porque aqueles que estavam se dizendo partidários a Cristo, era um Cristo feito à imagem e semelhança deles.
não era o mesmo Cristo que foi moído, que foi esbordoado na cruz do Calvário. Não era aquele Cristo que estava desfigurado por conta dos nossos pecados. Era um Cristo que concordava com aquilo que eles concordavam. Era um Cristo que gostava das coisas que eles gostavam. Era um Cristo amoldado às suas realidades. O versículo 17, então, ele prepara o terreno para que Paulo responda àqueles grupos que estavam divididos no meio da igreja, divididos em torno dele mesmo, de Apolo, Cefas, de Cristo, mostrando que a cruz anula todo esse tipo de pretensão humana, apontando para uma sabedoria que é a sabedoria de Deus, que não é a busca dos seus próprios propósitos, é olhar para aquele que foi esmagado no madeiro, aquele que recebeu a condenação dos nossos pecados. Aqui nesses versos, irmãos, de 18 a 25, o apóstolo Paulo apresenta uma resposta para os grupos que estavam divididos na igreja, uma resposta que serve para mim e para você, para que nós pensemos sobre como nós temos nos portado na igreja, temos pensado de maneira unânime, como Paulo chamou a igreja a pensar, que tenham todos o mesmo pensamento, ou será que também temos nos dividido em teologias, em pensamentos adversos que não refletem a cruz de Cristo? E eu quero destacar com os irmãos aqui 6 verdades acerca da cruz de Cristo e a união da igreja. E a primeira dessas verdades é que a cruz de Cristo é a loucura que salva. Então Paulo fala, olha, eu vou apresentar para vocês qual é o fundamento da salvação, mas esse fundamento da salvação não está na sabedoria de vocês, está naquela cruz que muitos consideram loucura, mas que ela salva o pecador. Dos versículos 18 a 21 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós, e veja bem que Paulo se inclui os irmãos de Corinto, para nós que estamos unidos nela, que somos salvos, essa cruz é poder. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E Paulo traz algumas perguntas interessantes, retóricas aqui. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Ninguém está sendo salvo por teologias, ninguém está sendo salvo por filosofia, ninguém está sendo salvo por falar melhor, ninguém está sendo salvo por pensar melhor. Só há uma maneira de salvar, e é a cruz. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, então Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, essa passagem começa com uma declaração muito forte do apóstolo Paulo. Ele fala: a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Vai aí no mundo aí fora que nega Cristo, é loucura para eles. Eles falam: olha, não tem sentido um negócio desse. Então quer dizer que vocês acreditam mesmo que Deus pendurou o filho dele numa cruz há 2000 anos atrás, e porque ele morreu, agora vocês acreditam que ele levou sobre ele os seus pecados e está tudo certo entre vocês e Deus? É isso mesmo. É exatamente isso. Porque Paulo diz que para o mundo, para quem está se perdendo, a cruz é loucura. Por quê? Porque a cruz escancara a penalidade do pecado. A cruz escancara como Deus vê o pecado. Deus não poupou o seu próprio filho por conta do pecado. A cruz mostra que o salário do pecado é a morte. E se eles não crerem naquele que foi pendurado no madeiro, automaticamente eles trazem para sobre si a morte. Mas como eles não querem crer no que foi pendurado pelo madeiro, eles querem anular a mensagem. Eles querem dizer: não há morte. Paulo diz: é loucura para eles, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra loucura aqui, ela é uma tradução do termo grego moriá, que indica algo desprovido de valor, algo que não é digno de confiança, algo que a gente não tinha que ficar tentando. Então Paulo está dizendo: olha, o mundo, aqueles que não são salvos, eles estão dizendo que essa mensagem que nós pregamos, ela não tem valor nenhum. Isso é uma mera ilusão, isso é uma espécie de utopia. O mundo tenta alcançar a salvação pelos seus meios lógicos. Às vezes a igreja pensa assim: não, aquela lá é uma pessoa boa, pastor, só falta Jesus para ela. Falta tudo, irmãos. Nós não vivemos atrás de um moralismo. Embora a conversão transforme também as nossas ações e os nossos comportamentos,
Nós não estamos em busca de transformação de ação e comportamentos. Essa transformação, ela só ocorre, ou melhor, ela só tem valor diante de Deus se o que estiver sido mudado é o seu coração, é o centro da sua adoração. Eu não estou fazendo porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou moldado porque eu amo a Cristo, e Cristo me torna em uma pessoa melhor, porque agora eu confronto os meus pecados com Cristo. Agora eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, eu caminho para essa cruz e eu entendo que o pecado traz penalidade, e eu olho para aquela cruz e vejo, eu merecia estar lá, ela era para mim, mas o Salvador tomou sobre si essa cruz, e agora eu vivo de maneira a agradar o Salvador. Essa palavra, esse sentido de loucura, é porque o mundo não crê que isso é uma mensagem boa e palatável. Eles acham que isso é uma mensagem falha, mas na verdade o que falha são os meios filosóficos e lógicos para a salvação. Deus escolheu salvar pela loucura da pregação, versículo 21. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, e é simples assim. Um homem simples abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, explica a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus, e o Espírito eterno do Deus eterno convence o pecador da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito toma o coração do pecador, o Espírito vivifica aquele que estava morto, fazendo com que agora ele se torne uma nova criatura. Veja bem, o meio é um pregador qualquer, lendo a palavra de Deus, explicando e aplicando a palavra de Deus. A forma é que esta palavra é o poder de Deus, que adentra pessoas e transforma. A sabedoria humana não pode compreender os caminhos de Deus. A sabedoria do mundo é arrogante, mas é incapaz de trazer salvação. Paulo aqui, ele está citando Isaías, no seu capítulo 29, no versículo 14, quando o profeta diz assim, continuarei, ou melhor, o profeta profetizando em nome de Deus, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa em um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Qual é essa grande obra? É o Cordeiro de Deus imolado no Calvário. Eis que levantou o madeiro, e todos olharam para ele e o desprezaram. A acusação da cruz era uma maneira de desprezar o Cristo crucificado. Em 3 línguas estava escrito para que todo mundo visse: eis aqui o rei dos judeus. Olha o que nós fazemos com o seu rei, olha o que nós fazemos com a sua sabedoria. Mas Deus confundiu a sabedoria deles, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo apresenta a pregação da cruz, irmãos, como uma aparente contradição. Ela é loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? A ideia de sábio e escriba aqui, o sábio era o filósofo grego, aquele da sabedoria do mundo. O escriba era o sábio judeu, aquele que tinha acesso à lei, à Torá, e que interpretava para a religião judaica os conceitos de Deus. Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Deus tornou loucura os princípios judaicos. Deus tornou loucura a filosofia daquele tempo. A cruz inverte os valores do mundo. O que é considerado fraco para o mundo, a cruz mostra como forte. O que é considerado insensato para o mundo, a cruz aponta como sabedoria divina. E essa loucura da pregação é o método de Deus, pois a salvação não vem do mérito ou da inteligência, mas da graça que revela o ofício humilde do pregador. Crianças, por que vocês vão receber o chocolate? Porque o pastor é bom? Não. Porque Deus é o dono da graça. É a graça dele. Esse chocolate é só uma lembrancinha daquilo que nós vamos receber, que é muito maior. Ou melhor, daquilo que nós já recebemos, que é muito maior, é a salvação. O chocolate seria o nosso presente.
a nossa salvação em Deus. Paulo aponta que essa cruz une a igreja. Então veja bem, em vez de vocês ficarem correndo atrás das sabedorias de vocês, olhem para a loucura de Deus que os uniu e os salva. Segunda verdade é que a cruz de Cristo anula qualquer tipo de empreendimento, projeto que seja meramente humano. Versículo 22, Paulo diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Eles estavam fiados nos seus pensamentos. Por que eles estavam divididos? Porque eles confiavam de fato que aquilo que eles criam e a forma como eles criam era mais certa e que todo mundo deveria seguir os seus caminhos. A pregação da cruz não se adapta e não adapta a sua mensagem ao gosto da plateia. Veja bem o que Paulo diz: os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. Mas Deus não se curvou nem à exigência dos judeus, nem à exigência dos gregos. O evangelho da cruz não é como um restaurante self-service, onde a gente entra e escolhe o que vai comer, aquilo que é mais agradável. Inclusive isso é muito importante para nós, porque tem muito crente que tem uns cultos meio self-service, ou usa a Bíblia meio self-service. Esse versículo aqui é bom, vou para o céu. Esse aqui, pecado, não, esse aqui não. Esse aqui, ele faz mal, ele bate aqui no estômago assim, de uma maneira ruim. Às vezes a gente escolhe o que a gente quer crer na Bíblia. Vou falar um negócio para você. Quando você está escolhendo o versículo da Bíblia que você vai crer ou que você não vai crer, quero te dar uma má notícia: você não crê na Bíblia. Não importa se você decorou o versículo, não importa se você inculcou o versículo, você não crê na Bíblia. Você crê na sua capacidade de escolher os melhores conceitos. Que quando nós falamos em crer na Bíblia, nós estamos dizendo que cremos de Gênesis a Apocalipse, que toda a palavra é inspirada por Deus, que essa verdade é a verdade revelada, a verdade que nos afaga, que nos conforta, que nos consola, e a verdade que nos confronta, que nos exorta, que abre os nossos olhos. Então, se quando você for buscar conhecimento bíblico, você falar: nossa, isso aqui é Deus falando comigo, e você olhar para outro versículo: isso aqui não é bem assim, você não crê na Bíblia. Eu sei que é duro dizer isso, né? Mas aqui eu vou me encostar no Paulo. Paulo diz: eu não estou buscando usar palavras boas ou palavras de sabedoria. Veja o que Deus faz com judeus e gregos, ou seja, conosco, com as nossas perspectivas. Os judeus pediam sinais, mas Jesus deu-lhes sinais? Jesus recusou em dar sinais. Mateus 12, 38 a 40 diz assim: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vocês querem o sinal? Eu vou morrer na cruz. Vocês vão ficar envergonhados disso. Lembra que ele está falando para judeus. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar e não vou dar mais sinal nenhum. Quer milagre? Não vou dar. O pedido de sinais aponta para o fato de que a cruz não era aquilo que eles esperavam. Eles não estavam esperando aquela coisa. Assim como hoje a mensagem da cruz não é o que se ouve em muitos lugares, nem tampouco o que muitos esperam ouvir. Às vezes nós estamos correndo atrás de sinais, mas nós já temos tudo revelado. E Jesus diz, olha, quando Jesus está dizendo que eu não vou dar um outro sinal senão de Jonas, Jesus está dizendo assim: vocês não conhecem as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias? Vocês não conhecem aquilo que foi dito acerca do Messias? Vou dar uma ilustração clara para vocês. Vocês conhecem o profeta Jonas? Viu aquilo que aconteceu? Ele estava 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, porque Deus tinha o propósito de salvar pecadores, os ninivitas. E quando ele saiu daquele grande peixe, a manifestação da salvação de Deus se fez em Nínive. Eis o sinal: eu sou aquele que sairá do ventre da terra. Enquanto os judeus queriam milagres que confirmassem um Messias triunfante, e é o que eles queriam, um dos problemas dos judeus com Jesus é que eles esperavam um Messias na forma de um rei.
Alguém que viesse ocupar o trono de Davi. Na perspectiva deles, era alguém que viesse, tivesse uma espécie de poder político, fosse uma espécie de revolucionário, né? A esquerda tem tentado usar esse conceito para distorcer quem é Jesus. E ele fizesse uma revolução e tomasse o Império Romano de poder, e agora estabelecesse o Império Judaico. É isso que eles esperavam. Por isso eles se frustraram. Por isso que eles iam atrás de Jesus. Mas é isso aí. É por isso, inclusive, que Jesus fazia alguns milagres para mostrar para eles: ó, só Deus pode fazer isso aqui. Eu sou filho de Deus. Você está entendendo? Eles esperavam esse Messias triunfante, mas os gregos, por sua vez, estavam atrás de discursos bonitos, de algo elaborado, que buscavam um sistema lógico, filosófico. Os gregos gostavam de uma boa teologia, de uma boa resenha, de uma boa discussão. Talvez os gregos fossem aquele que fosse responder às postagens dos judeus no Instagram. O judeu postava, o grego vinha embaixo. Só que assim como ocorreu com os judeus, Deus também não sucumbiu aos sábios daquele mundo. Uns pedem sinais, os outros pedem sabedoria. Abra sua Bíblia em Atos 26, 24 e 25. Eu quero mostrar para você qual era a perspectiva dos gregos com respeito à sabedoria de Deus. Paulo está discursando acerca da sua conversão diante de Agripa e de Festo. E de repente, enquanto Paulo falava de como ele foi salvo, Festo interrompeu Paulo enquanto ele narrava a sua conversão. E ele interrompeu Paulo porque ele não achou lógica naquilo que Paulo estava dizendo. E Festo diz o seguinte, ali, Atos 26, a partir de 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Paulo estava falando da sua conversão a Cristo Jesus. Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo! Louco de tanto estudar. Ou em outras versões diz: as muitas letras estão fazendo você delirar. Porque esse tipo de pensamento que você está expondo, Paulo, ele não pode ser verdade. Ele anula aquilo que nós pensamos. E aí Paulo, porém, respondeu, versículo 25: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Quando Paulo declara isso para Festo, ele está dizendo: não, eu estou dizendo aquilo que você tem que seguir de verdade. É que você não aceita. Seu senso está distorcido. A cruz confronta, irmãos, tanto a religiosidade quanto a filosofia, tanto a busca de sinais de poder quanto a busca de sabedoria de palavras. Só um adendo aqui: às vezes a gente fala muito sobre religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com vir na igreja ou pertencer a denominação, não, viu, irmãos? Isso é bíblico, isso é santo, isso é desejável. Religiosidade é a busca de sinais de Deus, a busca de manifestações, e pautar a sua fé nessas manifestações. E isso é religiosidade vazia. Tem gente que fala: não, eu não estou atrás de religiosidade, não pisa no culto. Você está errado, você é um coração pecaminoso. Isso não tem a ver com religiosidade. A cruz confronta a religiosidade e a filosofia. A cruz anula toda a pretensão humana de alcançar a Deus por mérito, de espetáculos ou por bajulação da razão. A cruz diz que você não é o centro de Deus, que você não é a pessoa mais especial do mundo. Na verdade, a gente precisava rever urgentemente o nosso conceito de evangelização. Urgentemente. Que a gente sai para a rua dizendo para pecadores assim: Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. E a gente para por aí. Ao passo que nós deveríamos pregar igual João Batista, por exemplo: raça de víboras, vocês estão contrários a um Deus que irá condená-los no inferno, que vocês não creem na revelação de Deus. Pastor, quem vai crer nesse discurso? Foi o que Pedro tentou argumentar com Jesus. Falou: Jesus, tem que melhorar o sermão, está duro demais. O povo, em vez de vir para o Senhor, está indo embora. Jesus virou para Pedro e falou o quê? Vou melhorar? Falou: quer ir embora também? Pode ir, Pedro. Só que veja bem, por que Jesus confrontou Pedro assim? Será que Jesus era um arrogante? De maneira alguma. Ele mesmo se declara: sou manso e humilde de coração. Mas Jesus confrontou
Pedro, porque Pedro poderia sucumbir à ideia de tornar o evangelho mais atrativo às pessoas. O problema é que o evangelho atrativo às pessoas as mantém no lugar onde elas estão, nos seus pecados. Tanto é que parece que desvendou, olha a resposta de Pedro, parece que caiu uma espécie de venda dos olhos de Pedro, mesmo que estava falando de Jesus, o discurso é duro. Ele falou: não, eu não posso ir, porque para onde eu irei? Só tu tem palavras de vida eterna. A loucura para o mundo são as palavras de vida eterna de Deus. Nenhum sinal espetacular, nenhuma retórica persuasiva traz redenção. Somente Cristo crucificado purifica a consciência. Não tenha medo de pregar o evangelho, meu irmão. Eu lembro que nós saímos da nossa tarefa evangelística com os 10 mandamentos, né? Pastor, isso vai confrontar as pessoas. E o que o evangelho faz? Ele confronta pecadores. Nós nos convertemos porque o evangelho nos confrontou. Nos mostrou que éramos pecadores. Nos mostrou que havia uma péssima notícia sobre nós. Estávamos divorciados de Deus e iríamos para o inferno por conta dos nossos pecados. E nos mostrou a boa notícia de Deus. Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é que há salvação para pecadores arrependidos que entregam suas vidas a Cristo Jesus. Então a segunda verdade é que a cruz de Cristo anula os projetos humanos. É Deus quem salva. Terceira verdade, irmãos, a cruz de Cristo, e aqui ele entra tratando aquelas duas questões de judeus e gentios. A cruz de Cristo é um escândalo para os judeus. A cruz de Cristo é um escândalo para a religiosidade desse mundo. A cruz de Cristo é um escândalo para o triunfalismo dos nossos dias. A cruz de Cristo é um escândalo para a teologia da prosperidade. Aqueles que estão buscando sucesso. E aqui Paulo está falando especificamente com os de Cefas, com os de Pedro. Ao ouvir que o Messias fora crucificado, os judeus se escandalizavam. Por quê? Lá em Deuteronômio 21, 23, mostra o que estava no coração judaico. E eles tinham um receio, um temor muito grande. Porque lá em Deuteronômio 21, 23, diz que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ora, essa cruz é maldição. E pela maldição que deveria cair sobre nós e que caiu sobre Cristo Jesus, nós fomos convencidos e chamados a crer no Evangelho. Para um judeu, a imagem da crucificação do Messias era um absurdo. O Messias deveria libertar, o Messias deveria liderar uma revolução, o Messias deveria governar e não ser executado. Para o judeu, o Messias devia vir com glória de política, com glória militar, e não como um criminoso crucificado. Na perspectiva judaica, a cruz significava fraqueza, humilhação, derrota. O Messias crucificado era ofensivo. Uma vez assistindo TV de madrugada, na cama, zapeando, estava eu e a Patrícia, muito tempo atrás. E nós estávamos ouvindo uma mensagem de um pastor que outrora teve bigode e hoje não tem mais bigode. Você sabe quem é. Eu preferia ele com bigode. E ele já sem o bigode, ele falava assim: porque esse negócio de estar satisfeito em toda situação, eu não lembro o termo exato que ele usou. A Patrícia, isso é coisa para trouxa. Irmãos, estou falando isso aqui. Viver contente em toda e qualquer situação, coisa para... Foi Paulo quem disse isso. Mas isso é loucura para o mundo mesmo. Para o mundo que está atrás de sucesso, status, fama, dinheiro. Para o mundo que está fazendo ferver a imbecilidade através desses influencers digitais. Gente que não sabe assinar o nome, nada que com respeito de assinar o nome. O problema é você ter 15 milhões de pessoas te seguindo a fazer bobagem. Falar coisas sem sentido, sem nexo. Tem muita gente que não sabe assinar o nome, é homem, mulher de Deus, serve ao Senhor. E você vai falar com ele, ele desvenda a sabedoria. Não era assim que as pessoas olhavam para os discípulos? Falavam, mas quem que são esses homens? Pescadores. Qual faculdade frequentou Pedro? Hoje nós lemos a Bíblia como ela está, ela foi traduzida num ótimo português. Eu acho que até
um pouco exagerado o português da tradução. Por quê? Os apóstolos, eles escreviam num grego que era conhecido como grego koiné, que era o grego comum, era a palavra do dia a dia. Embora inspirados por Deus, sim, a sabedoria não estava no escrito em si, mas de como Deus inspirou tanta verdade sobre esses homens. E as pessoas olhavam e falavam: mas não é o pescador, esse aqui não é o filho do carpinteiro. Então não tem a ver com simplicidade. Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão seguindo a loucura. Então veja bem, a mensagem da cruz é loucura para todo aquele que está atrás de sucesso. É ofensivo. Eu li um artigo que eu gostei demais, que ele era contrário à teologia da prosperidade. O nome do artigo era Deus odiava Paulo. Porque se Deus me ama me dando dinheiro, Deus não gostava de Paulo. Tirou ele da profissão dele. Era um homem conhecido, famoso, respeitado, dava ordens. Agora passou a ser um homem, ou melhor, perseguia, matava. Agora passou a ser um homem perseguido, que foi apedrejado quase até a morte, que ficou quase cego, vivia de cadeia em cadeia e morreu decapitado. Se essa ideia de evangelho de hoje é verdadeira, Deus odiava os apóstolos todos. Deus odiava o seu filho, e não é essa a verdade. A grande verdade é que a cruz é ofensiva às pessoas que estão atrás dos seus próprios interesses. A cruz desafia toda expectativa cultural e religiosa. Por isso, ela é pedra de tropeço para os que confiam em suas próprias justiças. A ideia de ouvir sermões que glorificam a cruz faz com que muitos se escandalizem em seus corações, pois preferem o triunfalismo que afaga o ego do que a confrontação com a dura penalidade do pecado. Esse negócio de cantar que a cruz me atraiu, que cruz, pastor? Quer saber de cruz? Não. Quer saber de glória? Eu sou espelho que reflete. Agora eu vou ficar com esse negócio a semana inteira na cabeça pensando. Eu sou espelho que reflete a imagem do Senhor, mais precioso do que o ouro de Ofir. Diria o Salvador: recomendo-te que venha comprar de mim ouro refinado. Porque isso que você tem é ouro de tolo, é alquimia. Isso não tem valor. Isso é projetado pelas suas mãos. Então a cruz de Cristo, irmãos, é escândalo para os judeus e para todos aqueles que estão atrás de um Jesus triunfalista. Outra verdade, quarta verdade: a cruz de Cristo é também loucura para os gentios. Ela é loucura para quem gosta de ouvir que é o centro de Deus. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que gostam de ser o ponto fraco de Deus. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que são iguais a Jesus. Teve um pregador que diz isso, um Zezinho. Nada contra o José, né? Mas um menininho que falou assim: nós somos iguais a Jesus. Aonde que nós somos iguais a Jesus? Seremos pela glória, pela graça. Mas o que ele quis dizer é que hoje nós temos o mesmo valor que o Cristo de Deus crucificado. Sabe quando você vai ter esse valor? Nunca. Nunca, nem na glória. Nunca. Paulo diz: nós pregamos o Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus, quem está correndo atrás de sinal, triunfalismo. E ele é loucura para os gentios. Aqui ele está mandando um recado para a galera do Apolo, sabe? Para aqueles que dizem: eu sou de Apolo. Nos tempos de Paulo, havia um grupo de pregadores itinerantes que eram conhecidos como os sofistas. Quem eram os sofistas? Eles se destacavam, e de uma maneira muito forte, por ensinar arte e retórica, pela sua persuasão, em tocar corações, em usar boas palavras, e eles faziam isso em troca de pagamento. Ora, eu acho que a gente está vivendo um novo momento de sofistas, né? Pregadores que enchem auditórios e cobram para entrar, e lá eles contam piada, lá eles afagam o seu ego, você sai de lá: uau! Não há nada novo debaixo do sol, diria o sábio pregador. Não há nada de novo debaixo do sol, irmãos.
Esses sofistas faziam longos e belos discursos emocionais e com pensamentos elaborados. Os seus discursos eram tão belos e chamavam tanto a atenção que cativava a mente e o coração dos gentios a ponto de produzir uma espécie de cegueira para com o evangelho. Era um discurso tão elaborado, tão bonito, que quando você olhava para a cruz, você falava, não pode ser cruz. Não pode ser desse jeito. Os sofistas exaltavam os discursos persuasivos. A cruz era rústica demais, era escandalosa demais, era contraintuitiva demais. Como é que a gente vai falar isso para os nossos filhos? Que Deus matou o filho dele. E que aquela imagem católica, por sinal, que tem daquele Jesus moído no madeiro, pode, de alguma forma, esdrúxulamente, parcamente, vaziamente, mostrar que Deus nos ama, esmagando. Não pode ser assim. E tem muito crente pensando nisso, viu? Tem muito crente que conta a história de Davi com Golias só até a porta da pedrada. Depois que subiu no gigante, cortou a cabeça, saiu, entrou na cidade com a cabeça do gigante, mostrando para todo mundo, e o povo dizendo, ó, Saul matou um povo aqui, mas Davi, rapaz, olha a cabeça do gigante. Pastor, isso é bruto demais. É bruto demais porque a gente não entende a história. A gente está preocupado com Davi e Golias. Deus matou Golias. O poder de Deus. Ontem falava isso com o Felipe ali. Deus matou. Deus está mostrando como ele lida com o pecado, não importa qual o tamanho dele. É loucura. Esse evangelho que a gente prega, essas canções que a gente canta, é loucura, gente, para o povo aí. Esse é o tipo de pensamento que as pessoas acham que não tem valor. Na verdade, o apego a esse tipo de discurso acabava esvaziando a mensagem da cruz. Lembra do versículo 17, que Paulo disse? Veja bem, eu não vim para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. Por quê? Eu não estou preocupado que a mente, o coração de vocês fiquem afagados, porque isso pode fazer o quê? Anular a cruz de Cristo. Eu posso sair tão inflado, às vezes a pessoa pode sair tão inflada daquele ambiente, onde ela recebeu uma carga de que Deus agora é o seu empregado particular e especial, que ele não precisa mais da cruz. Na cabeça dele, para que eu vou correr atrás disso? E os crentes estão endeusando essas pessoas. Toma cuidado com quem você segue na rede social. Você tem olhado as pessoas que você segue na rede social? E vou dizer mais, às vezes algumas pessoas que você segue na rede social têm sido escândalo para outras pessoas. Fulano de tal segue isso aqui e se escandalizam. Eles dão uma olhada no que você está seguindo aí. Porque quando você está seguindo essa pessoa, você está dizendo que no mínimo você está interessado nas coisas que ela está dizendo. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar se essa mensagem às vezes não tem anulado a mensagem da cruz nos nossos corações. Os gregos, amantes da sabedoria e da retórica, viam a cruz como loucura. É um fracasso total. Que negócio de vitória. Acabou lá, gente. A pregação de um Deus crucificado parecia um absurdo total para os gentios. Não era lógica. Isso não é admirável. Mas é essa mesma loucura que destrona o orgulho humano e revela a glória de um Deus que salva pecadores por meio da cruz. E seguindo nessa sequência, a quinta verdade é que essa cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é poder e sabedoria de Deus para nós. No versículo 24, Paulo diz, mas para os que foram chamados. E aqui Paulo dá uma unida na galera ali, né? Estavam divididos ali, Paulo fala, tanto gregos quanto judeus. Os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas. Todos os que foram chamados. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto a mensagem da cruz é escândalo para uns, é loucura para outros. Para os que foram chamados, eu e você, para a igreja de Cristo, ela é poder. A eficácia do evangelho não está na percepção popular, viu gente? Ah, pastor, mas se pregar esse negócio, a igreja não cresce. Nós não fomos chamar para ser grande, fomos chamar para ser fiel.
E eu creio que a igreja cresce com a mensagem do Evangelho. Viu? Um bom livro do pastor Augusto Nicodemos é O que estão fazendo da igreja. Ele faz pensamento sobre várias questões. Em um dos capítulos lá ele fala assim: hoje tem muita igreja que não cresce porque o povo é preguiçoso. O pastor não prega direito, não visita, não está preocupado com as igrejas, com os irmãos, não aconselha, ninguém visita ninguém, está cada um na sua. Mas não vai crescer mesmo, mas não é por causa de Deus. Não está crescendo porque é uma igreja reformada. Não, nós não estamos crescendo porque a gente prega o Evangelho. Não está crescendo, não faz o que tem que fazer. Eu acredito que a igreja vai crescer. Vai explodir? Não sei, se o Eterno quiser colocar a mão, ele põe. É dele o povo. Mas eu acredito que o Eterno vai mandar as suas ovelhas para onde tiver uma boa pastagem. Qual que é a nossa tarefa? Preparar o pasto. Ontem nós estávamos aqui, desde quinta, aqui estudando, aprofundando no Evangelho. A nossa tarefa é ter pasto verde. Quem conduz a ovelha para o pasto verde? O bom pastor. A nossa tarefa é ter uma boa água de descanso. O bom pastor leva as ovelhas para a água de descanso. Perceba isso, irmãos. A eficácia do Evangelho não tem ligação com a percepção popular. Mas a eficácia do Evangelho está ligada com a ação soberana e poderosa de um Deus que chama eficazmente aqueles a quem Ele quer salvar. A palavra chamados aqui, ela é do grego kletos, que aponta para um chamado eficaz do Espírito. A ideia não é de convite. A ideia não é que você saiu na rua com folheto, vamos no culto. Não é essa a ideia. A ideia de chamados, quando Paulo diz aqui os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, é aqueles que foram convencidos eficazmente pelo poder do Espírito transformador de Deus. Esse aqui é o mesmo grupo mencionado em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esses chamados são aqueles que desde antes da fundação do mundo Deus resolveu salvar, e que vão terminar a eternidade na glória eterna. Aqui está o mapa, viu, irmãos, da salvação, Romanos 8,30. Onde ela começa, por onde ela caminha e onde ela chega. Ela começa na predestinação de Deus. Ela caminha por esse chamado que convence pecadores. Ela caminha por esses que são justificados por Cristo. E ela culmina na glória eterna com Deus. A cruz é o meio pelo qual o poder e a sabedoria de Deus se revelam àqueles que Ele decidiu alcançar. Aqueles que foram chamados. Não há sabedoria humana que se compare ao que foi revelado por Deus na cruz, irmãos. Enquanto a sabedoria humana pode encantar, pode impressionar e até convencer pessoas, só o Evangelho da cruz pode converter e salvar pessoas. A cruz revela a sabedoria transcendente que redime a vontade transformada do pecador, uma sabedoria que redime a mente e o coração. Então veja bem, ela é escândalo para uns, ela é loucura para outros, mas ela é poder e sabedoria de Deus. E por fim, sexta verdade: a cruz de Cristo não é apenas sabedoria, ela é sabedoria e força. Verso 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. São termos interessantes aqui da gente estudar, né? Loucura de Deus, fraqueza de Deus. Paulo está usando elementos retóricos aqui para levá-los a pensar. Paulo está usando o argumento que dominava o coração daqueles irmãos para levá-los a pensar na força do argumento que eles estavam usando. Então olha, quando eu considero que a mensagem de Cristo crucificado não pode ser assim, eu estou dizendo que Deus, de uma certa forma, isso é uma sabedoria, aquele negócio de escolher versículo. Quando eu estou escolhendo o versículo, eu estou dizendo, se fosse eu que fosse escrever essa Bíblia, ia ter 2 páginas. O resto não servia para nada. É isso que está dizendo. Então, o que Paulo quer dizer quando ele fala de uma suposta loucura de Deus? Salvar pecadores pela graça é loucura. Paulo não está dizendo que Deus seja louco.
mas que o mundo vê a mensagem do Evangelho assim. Porém, na verdade, o Evangelho é a máxima expressão da glória e sabedoria de Deus. Cristo salva pecadores pela graça, por meio da pregação do Evangelho, não pelos méritos das pessoas. Não há mérito humano. Irmãos, a salvação pertence a Deus do começo ao fim. Não tem nenhum momento que nós colaboramos com o processo. A nossa única ação é tornar o processo necessário. A gente é pecador, não tem outro meio de ser salvo. Deus vem nos salvar. Então não há mérito humano, não depende do discurso e nem do pregador. Depende de Cristo estender as garras da graça por meio do Evangelho. Não é um aprimoramento moral. Salvação não é isso, viu, gente? Tem gente que acha que a salvação é um mero aprimoramento moral. Não é isso. Não é uma mera mudança de comportamento. É nascer de novo. É ter uma nova vida em Cristo. É ser uma nova criatura. E tudo isso pela simples mensagem do Evangelho da cruz. Os judeus acham que esse negócio é escandaloso demais. É loucura, mas Deus quis salvar a gente assim. Nós olhamos para a cruz. Somos atraídos pela cruz. Amamos a mensagem da cruz, porque o sangue vertido da cruz nos lava de todos os pecados, nos traz restauração. Nada além desse sangue nos torna mais alvos do que a neve. É a cruz, irmãos. E o que Paulo queria dizer quando ele estava falando sobre suposta fraqueza de Deus? Cristo vencendo o poder do pecado pela sua morte. Qual era a acusação do Império Romano sobre Cristo? O Cristo de vocês é fraco. A gente pendura ele no madeiro. Lembra da placa lá? A gente só tem o INRI, né? Jesus Nazarenos Rex Judeus, né? Jesus Nazareno, rei de judeus. Mas estava escrito em 3 línguas. Estava escrito em latim, era o Império Romano, seria a língua italiana. Estava escrito em grego, a língua da sabedoria, dos filósofos. Estava escrito em hebraico, a língua dos judeus. Ó, seja para quem estiver vendo aqui. Aí, ó, esse é o Deus. Está lá na madeira lá. Vocês veem que esse papo de Deus para nós, numas horas dessa? Esse é o que a gente faz com Deus de vocês. Isso demonstrava uma espécie de fraqueza. Mas, irmãos, a graça manifestada na cruz, esse escândalo, acabou com o orgulho dos orgulhosos. Porque na glória do madeiro maldito, nós fomos salvos. Enquanto eles achavam que estavam humilhando a Deus, Deus estava nos salvando e matando a morte, pela morte de Cristo. Na cruz, aquilo que parecia derrota se tornou vitória. Ao 3º dia, o túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno, vitória sobre o mundo, vitória sobre a morte. Naquilo que o mundo entende como fraqueza da cruz, está a força da salvação de Deus. Porque quando nós olhamos para ela nos atrai. E em Cristo nós morremos, para que nele nós tenhamos uma nova vida e ressuscitemos para a glória de Deus. O Eterno que se fez carne, que habitou entre nós, entregou-se como oferta no nosso lugar, para nos livrar das garras da condenação e dos efeitos do pecado. Fraqueza, irmãos? Jamais. Vitória, uma escandalosa vitória. Paulo escreve aos Colossenses que lá na cruz de Cristo, crucificado com Jesus, naqueles pregos estavam cravados o escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que esse escrito era contraditório a nós, era complicado. Nós éramos devedores mesmo. E lá na morte de Cristo ele triunfou sobre principados, potestades. E onde Jesus triunfou sobre eles? Na cruz. E ele os despojou. E ele declarou a sua vitória.
Não é loucura, irmãos, é sabedoria a mensagem do Evangelho. A cruz não é fraqueza, irmãos, é força. A loucura de Deus vence toda a pretensão humana de autojustificação. É graça sobre o mérito. É o bombom que você não precisava, como é o que você não merecia, mas que você vai ganhar. Você entende? A fraqueza de Deus, manifestada na morte de Cristo, derrota o poder do pecado e, por fim, derrota a própria morte. Lá no capítulo 15 nós vamos ver isso quando Paulo fala: onde está, a morte, a sua vitória? Sabe o que dá força para a morte? O pecado. E o que Cristo fez com o pecado na cruz? Destruiu o pecado na cruz do Calvário. Meus irmãos, a mensagem da cruz é um chamado à unidade. E quando nós olhamos para essa cruz, a gente vê que não dá para... Isso sim é tolice e insensatez. Nós ficamos correndo atrás da nossa própria sabedoria, dos nossos gostos pessoais. Onde Cristo é exaltado, não há espaço para partidos, não há espaço para vanglória, não há espaço para divisões. A cruz nivela todos ao pó e depois nos une todos como um só corpo em Cristo Jesus. A verdadeira identidade da igreja não está em quem ela gosta de seguir. Eu vou dizer algo aqui que pode te escandalizar, mas eu acho que a cruz é um escândalo muito maior. A verdadeira identidade da igreja não está em ser uma igreja reformada ou não. Está em Cristo. E somente em Cristo. E única e exclusivamente na pessoa de Cristo. É claro que a percepção reformada vai te ajudar a olhar somente para Cristo, mas ela não é a nossa identidade. A nossa identidade é no Senhor. A verdadeira identidade da igreja está nessa cruz, onde a sabedoria e a força humanas se mostram incapazes sem o poder de um Cristo Redentor. Por meio da cruz de Cristo, nós fomos unidos a Ele e ao Pai. Eu quero rapidamente aplicar, ou melhor, propor para vocês algumas aplicações para a gente terminar. Deixa eu ver que horas são. Entendemos que a salvação é só por meio do Evangelho, através da cruz de Cristo. Que não há sabedoria de Deus distribuída aos homens, é só em Cristo Jesus. Não tem que ficar dividido. Nós nos unimos somente em Cristo. Segundo, a cruz é o poder e a sabedoria de Deus sobre nós, ao mesmo tempo que recebemos a graça que Ele emana. Nós somos exortados a confiar na cruz. Vai ter muita gente que vai dizer que ela não tem valor. Ela é o poder de Deus para nós. Rejeite qualquer mensagem barata que não esteja centrada nesse Evangelho. E por fim, ame a mensagem da cruz. Pois por esta mensagem nós fomos salvos e unidos ao Pai, no Salvador. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua mensagem, pela Tua palavra, pelo Seu cuidado sobre nós. Pedimos, Deus, que essa mensagem da cruz tenha efeito nos nossos corações, renovando todo o nosso pensamento em Ti, tirando de nós qualquer tipo de pensamento ou segurança humana e nos fortalecendo somente em Ti, somente em Cristo Jesus. É assim que oramos no nome do amado. Amém.